Olá, CQVeiros da blogosfera, bem-vindos a mais um CQV. Eu sou o escritor e hoje novamente temos como convidado X. Olá pessoal, como vai? Hoje falaremos de um assunto em que eu e ele somos muito fãs e que ao mesmo tempo discutimos muito sobre. Hoje vamos falar sobre Lanterna Verde. No dia mais claro, na noite mais densa, mal. Mas então, Lanterna Verde para nós é um herói que nós conhecemos há muito, mas muito tempo. E nós sempre temos um pouco mais de, digamos assim, uma rivalidade em decidir que Lanterna Verde é o mais poderoso. Mas a gente vai falar isso um pouco mais pro fim, para evitar confusões aqui nesse episódio. Então vamos lá. Beware my power, Green Lantern's light! O legado Lanterna Verde, na verdade, começou em 1940, nos anos 40, com a chegada de Alan Scott, que foi o primeiro lanterna baseado em magia, que agora é gay, e não é porque ele é gay, mas é que eu nunca fui fã do personagem. Antes dele virar gay, digamos assim, mesmo assim a gente não via ele. Tecnicamente ele não é o Lanterna Verde. Isso, ele só recebeu o status de lanterna, vamos dizer, muito honorário. Digamos assim. Mas vamos falar dos Lanternas Verdes de verdade. O primeiro Lanterna Verde da Terra, Hal Jordan, estreou na revista DC Showcase número 22 de outubro de 1959. Essa mesma revista é famosa por ter trazido na edição número 3 o Flash Barry Allen, o segundo Flash mais famoso. Quer dizer, o segundo mais famoso, porque o mais famoso agora é o Wally West. Agora, Indiscutivelmente, o Barry Allen continua sendo, tecnicamente, o primeiro Flash. isso. É a mesma história do Lanterna Verde. Tem Alan Scott para Hal Jordan, tem Jay Garrett para Barry Allen. Mas o Jay Garrett já se falou que é o Joel Ciccone. Isso é tradução brasileira, nos Estados Unidos ele é Flash. Eu prefiro o Joel Ciccone. Também. Agora, falando da origem do Lanterna Verde Hal Jordan, que estreou nessa revista, é bem curta, tem 3 páginas, é simples. A Ben Sur estava numa nave, era a Lanterna Verde do nosso setor, o 2814 ou 2814, você escolhe. E ele acabou caindo aqui, existem várias versões, uma ele lutou com o Legião, outra essa foi só um acidente. Aí tem aquela em que ele lutou com Atrocitus e perdeu e caiu. E tem a do filme que é com o Parallax, é uma zoeira só. Ele caiu no deserto, chegou Hal Jordan e virou um novo Lanterna Verde do setor 2814. Na versão original ele não tinha sido treinado como na nova, onde ele foi pra Oa e aí foi treinado por Kilowog, porque a Oa e a tropa só foi colocada bem depois. Hal Jordan foi um Lanterna Verde que nunca sofreu muitas alterações. As maiores alterações dele de aparência, digamos, nesse aspecto, é que a base do cabelo dele, perto das costeletas, já foi branca, o que foi revertido depois que ele se soltou do Parallax. Porque a costeleta branca foi da influência do Parallax no Hal Jordan. Sim, digamos, a parte peniana do seu uniforme agora não é mais coberta com uma cueca. Isso. Hal Jordan foi membro fundador da Liga da Justiça da América, junto com Superman não, com Mulher Maravilha, Ajax, Flash e Aquaman. A equipe depois recebeu o Superman Batman. Vale falar que, pra quem não conhece, a Ajax é o atual Caçador de Marte. Isso, é que Atual, digamos, antes da reformulação DC. quem leu quadrinhos chama de Caçador de Marte. Eu cresci com o desenho da Liga da Justiça no Bom Dia e Companhia, eu chamo de Ajax, não sei porquê. Eu descobri que isso é nome de sabão em pó outro dia. Ajax é nome de sabão em pó. Eu sei. É estranho. Muito. Então, sem mais delongas, eu falo de merda, e vamos falar do segundo Lanterna Verde. Guy Garner, que na verdade podia ter sido o primeiro, porque ambos foram escolhidos para ser o Lanterna. Só que o Guy Garner estava muito longe e acabou que Hal Jordan foi escolhido. E Guy Garner só foi escolhido depois para ser substituto. E vamos ser sinceros aqui.
isso é uma coisa que eu e o X concordamos. O Guy Gardner é muito chato. A gente odeia ele. Ele é muito filha da puta, na nossa opinião. É. Eu não gosto dele. Não gosto. Acho ele feio, acho ele mal educado, acho ele fala muita coisa sem noção. Não gostamos dele. E o... Aquela cabelo de ruivo, tigela. Ele É, também tem a pior roupa, na minha opinião. é verdade. O Guy Gardner, ele foi por muito tempo substituto. Aí ele foi parar na Zona Fantasma, sabe aquela do Superman com o Zod, essas coisas? Ele foi parar lá dentro e ele tinha uma namorada. E o Hal Jordan, mulherengo, começou a namorar enquanto ele estava dentro da Zona Fantasma. O que acabou deixando a situação um pouco complicada na relação entre os dois. Depois de muito tempo, o Guy Gardner fez parte da primeira encarnação da Liga da Justiça Internacional, que é uma fase conhecida por ser extremamente hilária e lembrada pelo dia em que o Batman deu um murro no meio da face desse idiota. Dali Batman. Dali Batman. Depois disso, o Hal Jordan foi pro espaço e o Guy Gardner virou Lanterna da Terra. Quando o Hal Jordan voltou, o Guy Gardner não queria desistir. Os dois brigaram, o Hal Jordan ganhou e acabou que o Guy Gardner foi reclamar com os Guardiões do Universo, que são os criadores do Lanterna Verdes, e ele conseguiu o Anel do Sinestro, o Anel Amarelo, que pelo jeito não influenciava nem um pouco o portador. Bom, vamos falar agora do terceiro Lanterna Verde, que provavelmente a maioria das pessoas conhece mais. Por causa do desenho da Liga da Justiça que já foi mencionado aqui. É ele mesmo, John Stewart. O Lanterna Verde, que é conhecido por muitos como o único, que é conhecido por muitos como... O negro. É, que nem o nosso amigo chegou assim, ó o Lanterna Negro. Ele também falou Homem de Ferro Negro, ele generaliza entre DC e Marvel, não tem problema não. Bom, John Stewart ele era um fuzileiro. A gente também devia ter falado das profissões de Hal Jordan e de Guy Gardner. Hal Jordan era um piloto de teste de caças. E Guy Gardner era professor de educação física. Sim. John Stewart era um fuzileiro, ou seja, ele tem experiência em combate. Depois da guerra que ele tava, ele virou engenheiro, o que deu pra ele a habilidade de fazer construtos, que são aquelas coisas saindo do anel, mais detalhados. Mas o John Stewart também já foi criticado em aparecer no desenho da Liga da Justiça, porque a maioria dos construtos dele são armas do exército. Isso. E que não ficariam muito bem no desenho de criança. Na verdade, o John Stewart só apareceu lá porque o Bruce Timm, lenda, ele queria colocar um personagem negro, ele queria aumentar a internacionalidade da Liga da Justiça. O que eu achei errado, porque no desenho do Superman, que faz parte do cânone do desenho da Liga da Justiça, tinha aparecido a origem do Kyle Rayner. Sim, verdade. Vamos falar do Kyle Rayner mais tarde, mas o legal do John Stewart é que eu gosto do uniforme dele, apesar de ser um pouco muito mais preto do que verde. Sem racismo. O John Stewart, ele parece ser um cara legal em questão de personalidade, digamos assim. Ele não é fanfarrão que nem o Hal Jordan, Babaca que nem o Garner. E também não tão sentimental quanto o Kyle Rayner. Na verdade, agora a gente esqueceu de falar da origem do John Stewart. Ah, sim. Depois que Guy Gardner, graças a Deus, foi deixado pra lá do cargo de substituto Lanterna Verde, Hal Jordan foi incumbido de achar outro substituto. E ele acabou cruzando com o caminho de John Stewart. O que causou estranheza foi que no começo, quando ele virou Lanterna Verde, ele se negou a usar uma máscara. Verdade. Depois disso ele ficou muito tempo na Liga da Justiça, como no desenho, ele virou guarda-costas de um universo paralelo criado por um Guardião do Universo, eu não sei muito bem dessa parte, mas o maior desastre dele, que foi mostrado no desenho da Liga da Justiça,
é quando em uma saga cósmica ele acabou deixando um planeta explodir. Ele também foi responsável pela morte de Mogo. É, Mogo, só que isso é bem depois, lá na Guerra das Lanternas Verdes, que é da fase do Jones, que a gente vai falar depois. Mesmo pra quem não sabe, é um planeta Lanterna Verde. Ele que guia os anéis pelo espaço. Isso. Então, John Stewart, ele é um Lanterna Verde, assim, diferente dos outros, que Hal Jordan já virou Lanterna nada, virou Lanterna Amarelo, depois virou Parallax. Guy Gardner virou Lanterna Amarelo, virou Warrior, que foi quando ele descobriu que o DNA dele tinha DNA alienígena, e ele começou a fazer armas com as mãos, a fase mais estranha dele. Depois ele virou Lanterna Vermelho, depois voltou a ser verde, agora tá vermelho de novo. E eu esqueci de falar, o Hal Jordan já foi o Espectro, que é o espírito da vingança. É tipo o motoqueiro fantasma da DC. O que não conseguiu falar sobre... Não conseguiu aguentar a influência de Parallax, digamos assim. Isso. Então, John Stewart é o único Lanterna que continuou como Lanterna Verde sempre. Mas ele também já foi Lanterna Índigo. Só que aquilo foi quase nada, então acho que nem conta. Ele nem fez parte da tropa mesmo, foi só na guerra mesmo. Então vamos falar do último Lanterna Verde. Não o último. O quarto, tem o Simon Baz ainda. Então vamos falar do quarto Lanterna Verde, que é personalmente o meu favorito, Kyle Rayner. Kyle Rayner era um artista de Las Vegas, que após a tropa ser chacinada por Hal Jordan sendo possuído por Parallax, foi escolhido pelo último Guardião do Universo, Gauntlet, para segurar o último anel dos Lanternas Verdes. Sendo um artista, ele tinha um imenso poder criativo, ou seja, ele tinha o poder de criar mais objetos do que Guy Gardner, Kyle Rayner e até do que John Stewart. Inclusive, Sim. O poder dele era grande nesse quesito, e eu vou admitir com muita dor no coração, ele conseguiu fazer uma coisa que nem o Superman conseguiu. Ele conseguiu ir na porrada com o Hal Jordan Parallax. É verdade. Ele que foi o requisitado para derrotar Hal Jordan. Isso mesmo. E acabou que ele que convenceu o Hal Jordan a se sacrificar e voltar a ser um herói durante a saga do Devorador de Sóis, onde ele reiluminou o Sol e morreu fazendo isso e teve seu espírito transformado no espectro depois. Bom, o Kyle Rayner, ele é único em várias questões. Primeiramente, ele não nasceu sem medo, ou seja, ele é mais suscetível à influência de Parallax do que Hal Jordan. Mas ele sai muito mais fácil do controle dele do que o próprio Hal Jordan. O Kyle Rayner é o único ser vivo conhecido que já usou todos os anéis ao mesmo tempo. Isso, todos os anéis emocionais, porque os anéis preto e branco não estavam na equação. Sim. E agora, atualmente, ele é Lanterna Branco. Isso, é Lanterna Branco. E o Lanterna Branco possui poder de todo o espectro emocional. Só não possui poder da morte, porque o branco é vida e não faria sentido. Por já ter usado todos os anéis da tropa, ele tem uma maestria de todas as habilidades. Ele pode voar, pode possuir uma pessoa com a ajuda do anel amarelo. Ele pode controlar a mente das pessoas. Ele pode entrar telepaticamente na mente de outras pessoas. Pode induzir medo. E, como todos os Lanternas Verdes, pode construir luz sólida. Isso. Tudo isso. Ainda falta falar do Ion. O Ion a gente fala depois, quando a gente for falar da saga do Jones. Tá. Agora, por último, e não menos importante, vamos falar de Simon Baz, que é o Lanterna que surgiu agora nos 952. Ele é descendente de árabe e foi escolhido na época que o Sinestro era Lanterna Verde, aí o Sinestro transformou o Hal Jordan de novo em Lanterna Verde, e aí o Simon Baz foi escolhido quando os dois foram
engolidos pelo Portal da Morte, onde eles foram parar num tipo de área morta. Eles inclusive encontraram o Tom Marré lá. E o Simon Baz é uma Lanterna Verde, que agora faz parte da Liga da Justiça da América, que é uma versão do governo da Liga da Justiça. E é só isso que dá pra falar dele por enquanto. Ele não tem uma personalidade tão definida como os outros. Ele é uma arma. Ah, é a arma. Isso é uma coisa muito engraçada, porque todos os lanternas só usam um anel. O Simon Baz, ele leva uma pistola junto. E todos os lanternas perguntam pra ele: por que você é doido? Você vai você vai usar a arma mais poderosa do universo e uma pistola? E ele sempre responde: o anel acaba a bateria? E os caras falam: sim. Então se acabar a bateria, não vou ser idiota de ficar no meio do campo de batalha sem nada. Ele é precavido. É precavido, isso é bom. Beware my power, Green Lantern's light! Bom, agora falando dos gibis, teve vários gibis, várias várias fases aclamadas. As mais aclamadas são a primeira do Dennis O'Neil, onde o Hal Jordan ele dividiu o título com o Arqueiro Verde Oliver Queen. E nessa época eles pensaram mais em mostrar a vida social, mostraram Ricardito viciado em heroína, mostraram o primeiro Lanterna Verde Negro, que foi John Stewart, mostraram um monte de coisa. E depois a outra fase que é aclamada é a do Jones, que foi depois que Hal Jordan virou Espectro, só tinha Kyle Rayner como Lanterna Verde, Kyle Rayner e John Stewart, Guy Garner era o Warrior, foi uma zoeira no universo do Lanterna Verde, toda essa fase dos anos 90, e Geoff Jones chegou pra arrumar a casa, transformando Guy Garner em Lanterna Verde e Hal Jordan de novo. Além disso, ele colocou Atrocitus, os Lanternas Vermelhos, ele deu uma maior mitologia para Desafio das Estrelas, ele deu uma tropa inteira para o Sinestro, ele criou as Lanternas Azuis, ele criou as Lanternas Índigos, a Tropa das Lanternas Negros durante a Noite Mais Densa, a Tropa das Lanternas Brancos no final da Noite Mais Densa, e também criou as entidades que a gente vai falar agora. Parallax a gente já falou. As outras entidades são Ion, que o X conhece a história melhor do que eu. Bom, Ion é a entidade da vontade, mais especificamente da Tropa dos Lanternas Verdes. E o legal das entidades é que elas procuram hospedeiros, que possuem um grande percentual de sua capacidade emocional. Bom, o Ion mais conhecido é, claro, Kyle Rayner. Kyle Rayner foi escolhido por Ion por ter um coração muito grande e, digamos, no sentido figurado, e por ele ter recebido uma coisa chamada Coração Estelar da namorada dele, Jade, que curiosamente é filha de Alan Scott, do Lanterna Verde. Depois que Kyle Rayner foi possuído por Parallax durante a Guerra dos Anéis, que foi quando o primeiro confronto entre os Lanternas Verdes e a Tropa Sinestro, o Ion escolhido foi Sodaniat, que é de Daxa, é um Daxaniano, eu acho que é o nome. Ele é tipo um kryptoniano, só que em vez de kryptonita ser a fraqueza dele, é chumbo. Uma coisa curiosa quando o Ion estava em Kyle Rayner é que no começo ele tinha a função de Deus. Ele era imortal, conseguia alterar a realidade, ter levitação e praticamente tudo que um Deus podia fazer. Mas ele acabou sobrecarregando com essa tarefa e acabou saindo. Mas com o Coração Estelar que já deu pra ele foi conhecido como o único Lanterna Verde que não precisava usar um anel. E ainda, além do mais, tem uma fonte infinita de energia. É verdade. Pois que o Coração Estelar ele acessava a bateria central de War direto. Isso. Por falar em imortalidade, o Sodaniat, como o Ion, ele foi mostrado em uma HQ passada no futuro, chamada Legião dos Três Mundos, onde o Superboy primordial invadia o futuro e ia lutar com a Legião de Super-Heróis. Foi mostrado que depois de tudo que aconteceu, Sodaniat se tornou o último Lanterna Verde vivo
E foi ele que reativou a tropa após a morte do último Lanterna da Terra, que inclusive era parte da Legião de Super-Heróis. O que na verdade já era precavido, pois Kyle Rayner foi o primeiro a fazer isso, e Soldado foi o segundo. Isso. Digamos assim que temos o legado de Neil. Agora, falando das outras entidades, não tem muito o que falar, porque elas nunca possuíram outro hospedeiro. O Hector Hammond. O Hector Hammond. O Fídio, a entidade da Avareza, Laranja, já possui o Hector Hammond, um vilão de Hal Jordan. É verdade. Quem não conhece, só viu o filme, é o cabeçudo do filme. Na verdade, eu acabei de lembrar. Durante a Guerra dos Lanternas Verdes, Krona, o primeiro Guardião Renegado, que inclusive criou o multiverso ao tentar achar a criação, ele possuiu todos os Guardiões com as entidades, transformando seres sem emoção em seres extremamente emocionais que eram escravos de Krona. Bom, agora o que temos mais a falar? Agora falando da era do Jones, falando de sagas, temos Lanterna Verde Renascimento, que é a história do Hal Jordan voltando a ser Lanterna, que mostra a origem do Parallax, é muito boa, eu recomendo. Depois dessa saga tivemos a Guerra dos Anéis, que foi a luta dos Lanternas Verdes com a Tropa Sinestro, que você tem a primeira edição do Brasil. Uhum. Eu li depois de você me emprestar, eu li tudo, e comparado com o começo, com tudo que prometia, eu achei um pouco decepcionante. Porque no final não tem uma batalha grandiosa. E eles colocaram muitos personagens que não tem muito a ver com Lanterna Verde, como por exemplo Super Cyborg, Super Cyborg tem muito a ver com Hal Jordan. Por exemplo, o Superboy Prime, que não tem nada a ver. Ele é vilão do Superman. E o Anti-Monitor, que, falando sério, se ele foi mesmo Lanterna Sinestro, ele tava com algum problema, porque o cara devorava o universo sozinho. Bom, outra saga muito famosa foi A Noite Mais Densa, que mostrou o renascimento dos mortos pela entidade da luz negra, que é o Necron. Depois disso houve O Dia Mais Claro, que não é uma saga do Lanterna Verde, como todos pensam, é uma saga do universo DC, que segue nos moldes de 52, ao mostrar vários pontos de vista da saga. E depois tivemos a Guerra dos Lanternas Verdes, foi essa já mencionada, onde o Krona joga o Parallax dentro da bateria energética e domina todos os Lanternas. E só sobra os humanos, Hal Jordan, John Stewart, Kyle Rayner e Guy Gardner. E cada um pega um anel, Hal Jordan o amarelo, Guy Gardner pega o vermelho, John Stewart pega o índigo, que é o da compaixão, e Kyle Rayner pega o azul, que é o da esperança, que combinou bastante com ele, na minha opinião. Azulzinho. Depois disso teve a saga da Terceira Armada, onde os Guardiões colocaram outro exército. E por último tivemos a Ira do Primeiro Lanterna, que foi a última do Jones, onde o Primeiro Lanterna, que era um ser vindo do futuro, do passado, que segurou o primeiro anel e acabou sendo transformado, decide detonar tudo e acabar com a Era do Jones de uma forma memorável. Depois disso temos desenhos animados, que nós dois vimos aqui, desenhos animados da DC. Temos Super Amigos com o Hal Jordan. Você já assistiu Super Amigos? Já. O que você acha de Super Amigos? Infância. Passageiro. Só isso. Depois tivemos várias aparições no desenho da Liga da Justiça, no desenho do Superman, que já foram mencionados, no desenho O Batman, que foi uma aparição curta. O Pinguim pegava o anel, que é isso que é estranho. Isso. Depois de O Batman, teve aparições em Batman Os Bravos e Destemidos, que foi fraca também a aparição. E em 2011 ele ganhou série própria com Lanterna Verde, a série animada, que por parte do X vem com muito preconceito, porque ele não gosta dessa série. Mas você queria que eu fizesse o quê? Assistisse. Eu assisti muito, mas
Eu não acho uma série legal porque tem o Artóstolos e o Artóstolos não combina nada com o Artóstolos do Gibi. As Lanternas Vermelhas não ajudam as Lanternas Vermelhas em nenhuma circunstância. É uma zoeira enorme. Também tem um antimonitor que virou um robô. É verdade. O antimonitor de lá é mais ou menos o Galactus. Tipo isso. Não, mas assim, se você vê de uma forma não muito fã de quadrinhos, se você vê de uma forma, vou ver porque é divertido, você se diverte, eu me diverti, achei legal. Fiquei triste porque foi cancelada junto com o Young Justice, que eu não gostava muito. Mas não é também o desenho animado que eu vou ficar, não, eu não tenho mais o que assistir. Já era. É só um desenho que vai dar saudade, mas que vai ser substituído facilmente um dia no meu querido coração de nerd. É verdade. Bom, vamos agora falar do filme do Lanterna Verde, que, na minha opinião, não faz muito jus aos gibis e ao mesmo tempo faz. Digamos, um lado da história, que é a estrutura dela, tipo, como a origem do Lanterna Verde, como a Sur foi parar na Terra. Isso tá tudo coincidindo, mas o Parallax como vilão e o Parallax em si ficou horrível. Horrível. É verdade. Mas eu achei que, se você der uma olhada, o Parallax não era a entidade, era o guardião. Mas falando sério, esse é o único filme de super-herói que eu não vou tentar defender. Digamos assim, que não merece. Não merece. Apesar de que eu gostei da atuação do Ryan Reynolds. Isso ninguém pode discutir. Bom, tirando o Sr. F, que odeia o Ryan Reynolds. Isso mesmo. Mas ele também não gosta de nada. Mas vamos todos concordar que esse filme não é bom para se ver numa tarde de domingo que você quer lembrar da sua infância. Isso. Se você quer lembrar de Lanterna Verde, tem uma ótima opção que é Lanterna Verde Primeiro Voo, desenho animado fantástico. Apesar de não ter muita referência com o gibi mesmo, né? Isso. Apesar disso, de ser um pouco apressado, de colocar o Sinestro como vilão do mesmo filme da origem, eu achei muito bom, muito legal. Uma trilha sonora memorável que vocês ouviram no começo desse episódio. E tem sangue, uma coisa que os filmes animados não tem muito ultimamente. Tem bastante sangue, tem tripas até nesse negócio. Aliás, eu acho que foi o único, além de Batman com o Capuz Vermelho, que botou sangue. Batman com o Capuz Vermelho é um filme legal. É verdade. Mas vamos guardar para um episódio sobre Batman. Bom, hora de encerrar, infelizmente. Então agora é a hora da pergunta da semana. E a pergunta é: se você morasse no universo DC, de qual tropa você acha que você seria? Bom, Deixe-nos saber nos comentários. Isso. E agora é a hora da despedida. Isso, mas hoje é um programa especial, é um programa sobre Lanterna Verde. Então, como despedida, eu gostaria de recitar o juramento da tropa. Vamos lá então. Então, no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar. Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Vamos lá. Então, adeus. Adeus, até mais.